Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser um pré-laboratório referente à ferramenta Input Capture dos periféricos timers. É, onde é utilizada essa ferramenta, né? Bom, a gente pode usar ela principalmente para medir frequência e duty cycle. E por que medir frequência e duty cycle? Bom, um exemplo muito comum é que sensores eles podem dar a resposta em termos de variação de frequência ou de duty cycle. Por exemplo, um torquímetro, que é um sensor de torque, né, que dá a resposta em Newton metro, que seria a força, né, de torção, ele vai dar, ele pode ser configurado para dar resposta em frequência. Então, por exemplo, vamos supor que esse sensor aqui seja de 30 Newton metro. Quando a frequência está em 10 kHz, pode ser que eu estou dando um exemplo hum, genérico aqui, tá? Pode ser que os valores mudem de sensor para sensor, mas é bem usual a frequência variar de 5 kHz a 15 kHz, sendo que 10 kHz é o offset quando o torque está nulo, não tem nenhuma força ali no eixo. Agora, quando está 5 kHz, o torque vai estar no sentido anti-horário, por exemplo, no valor máximo, que seria os 30 Nm. Agora, quando tiver 15 kHz, vai estar no sentido horário, no valor máximo, que seria os 30 Nm para o outro lado de torção. Então, deixa eu parar minha caneta aqui. Então, quando tiver o máximo de força para um lado aqui, ele vai dar um máximo de frequência 15 kHz, por exemplo. Agora, quando a torção tiver o máximo para o outro lado, ele pode dar a frequência 5 kHz, indicando que é a variação. Agora, quando não tiver força nenhuma, ele vai ficar ali no meio, que é o offset que a gente fala, que não vai ter força no eixo. Então, esse é um sensor clássico que dá a resposta em frequência, né? Ah, mas por que frequência? Não pode ser tensão? Bom, pode ser, só que os sinais em frequência eles são muito mais imunes a ruídos, garantindo um sinal de maior qualidade assim do valor de torque do eixo. Ah, aqui nesse caso aqui o duty cycle pode ficar fixo e variar a frequência, ou mantém a frequência fixa e varia o duty cycle. Vai depender do sensor. Bom, dito isso, qual que é o objetivo da nossa aula, né? Então, na nossa aula a gente vai utilizar conceitos já vistos, né, em laboratórios anteriores, como laboratório de interrupção. Então a gente vai usar a mesma interrupção que criada no laboratório anterior. Vamos utilizar também um PWM que a gente já criou também em laboratório anterior. E esse PWM, ele vai ser o nosso sensor, a resposta do nosso sensor, entre aspas. A gente vai estar simulando um sensor. O objetivo vai ser variar essa frequência do PWM em tempo real, ou também podemos variar o duty cycle. E o nosso timer, que vai estar configurado no modo Input Capture, ele vai ter que ler essa frequência. E também o duty cycle. Então aqui a gente vai ter o pino PA0, que vai ser referente ao timer 5, né? Então, que vai estar aqui. Sendo que o PWM, ele é aqui no PC0. Então a gente vai fazer um jumper aqui, de tal modo que a saída do PWM seja a entrada do módulo Input Capture. Então esse laboratório em termos de conexões vai ser bem simples, não precisa usar
nenhum LED, nenhum resistor, nada. É só usar um jumper. Então, para configurar o Timer 5 no módulo Input Capture, o primeiro passo é habilitar o clock do Timer 5, né, no barramento específico, que é o APB1. E lá a gente vai ter o Timer 5, né? Então a gente habilita o clock dele. Depois a gente vai no nosso bit de controle 1, que também não vai mudar muita coisa do que a gente viu até agora. Então a gente desabilita o canal primeiro. Vamos deixar o preload também ativado. Aqui esse bit aqui ele já vem zero como default, mas só reforçando que quando ele está zero, ele permite gerar o evento de atualização. No nosso caso, o evento de atualização vai ser gerado por um evento externo, que vão ser bordas do PWM. Então, mas isso eu vou explicar melhor mais para frente. Aqui no timer 5, quando ele está configurado no modo Input Capture, o registrador CCMR1, se a gente for no datasheet, a gente vai ver que tem duas seções. Uma seção está escrito só Capture Compare Mode Register, e o outro vai ter um alternate aqui na frente, no modo alternado. Só que esse não vai ser o alternate, porque a gente está usando o modo de Input Capture, modo de entrada. E quando a gente vai no modo de entrada, o registrador ele tem essa cara aqui. Então, é o mesmo registrador fisicamente, só que ele vai ter interpretações diferentes nas multiplexações do hardware. E lá, quando a gente configura o campo CC1S 01, no valor 01, a gente está colocando o canal 1 configurado como entrada. E quem que vai ser a entrada? Quem que vai ser a fonte de entrada? Vai ser o TIM T1. Esse TIM T1 a gente pode associar ele como pino físico. Vai ser o PA0. Então ele é o pino físico. Aqui no canal 2, a gente também vai usar o PA0 como entrada. E para a gente informar para o registrador que também vamos utilizar o PA0 como entrada para o canal 2, a gente configura o valor 0B10, em binário 10, né? Então, quando a gente coloca 10, o canal 2 também vai usar o PA0. Se a gente colocasse 01, não seria o A0, seria outro pino físico. Então, é comum no datasheet referir essa primeira configuração aqui, a gente fala que é direta, porque está o IC1 com TIM1, e aqui vai ser indireta, IC2 com TIM TI1. O importante a gente decorar não, o importante a gente entender aqui é que estamos usando dois canais, só que esses dois canais estão usando um pino físico só. Também nesse mesmo registrador a gente tem uns campos referentes a filtros. Esses filtros são aplicados no sinal de entrada. Então, assim que vem o sinal do sensor, que pode ser um sinal de frequência, né? Aqui, como a gente está usando o próprio microcontrolador, não vamos ter problemas com ruídos, né? Mas, na prática, geralmente a gente tem. Então é interessante fazer um filtro. Lá no datasheet está explicando exatamente o que está aqui embaixo, né? Como que é esse filtro. De forma bem simplificada, né? Quanto maior o N aqui, maior vai ser o filtro, né? Vai filtrar mais o sinal, vai ter menos ruído, enquanto a partida vai gerar mais atraso também. E
para essas primeiras configurações aqui, ele usa o próprio tempo do timer, o tempo que seria o referente ao o clock, ele usa o próprio clock do timer, que é referente ao clock do barramento lá, que a gente configurou antes, né? A partir da configuração 0100, ele vai usar um outro tempo que ele chama aqui de FDTS. Esse FDTS já é referente a um clock que a gente configura aqui nesse registrador aqui, ó. Mas eu já vou explicar ele também. Aqui também tem um pré-scaler de evento. Ele funciona junto com o filtro, né? Os dois são ali, podem ser utilizados juntos. O que acontece, né? Se tiver 00 nesse bit aqui e nesse aqui, sempre que a captura é realizada, sempre que detecta uma borda, a captura é realizada. Agora, conforme a gente vai modificando aqui para 01, 10, 11, vai aumentando o número de eventos que tem que ser para capturar uma borda. Então, nessa configuração 01 aqui, só vai capturar a, o valor quando acontecer a segunda borda. Então, nesse caso aqui, essa cor não ficou boa. Aqui vai colocar no registrador CCR, aqui não e aqui sim. Então ele captura em duas bordas. Tem que ter duas bordas para capturar. Agora no 0 já é 4 bordas, no 1 já é 8 bordas. E aqui tem um exemplo clássico de problema com ruído em registradores, em sinais de frequência, por exemplo, né? Que são esses glitches isolados. Então a gente está lendo a frequência e de repente tem um valor que está muito fora da curva, a gente fala assim, muito discrepante com o que tinha até então. E quando a gente utiliza esse pré-scaler junto com o filtro, a gente acaba eliminando esses caras aqui. Que eles acontecem de maneira isolada, geralmente. Então, se eles acontecem de maneira isolada, quando a gente captura 2 eventos, ou 4 eventos, 8 eventos, não vai capturar eles porque eles não aconteceram duas vezes, 4 entendeu? Assim, em sequência, assim. Pode acontecer, mas é bem mais difícil de acontecer. Então, aqui é só introduzindo um dos problemas que a gente encontra na vida real, né? Quando a gente está utilizando um microcontrolador para ler uma frequência de um sensor numa indústria, num laboratório. Então, voltando lá aqui esse bit aqui, né, que é o CKD, o que ele faz? Ele faz uma multiplicação ali do clock que está do barramento. Então, se aqui a gente tem 170 MHz, né, do barramento, quando a gente configura esse bit aqui, vai aumentar essa frequência aqui. E essa frequência é utilizada nos registradores que eu comentei de filtro e também no registrador de tempo morto que está relacionado ao módulo PWM.
Agora no bit enable, né, CC enable, temos uma configuração aqui que é interessante, que está relacionada àquele modo que a gente falou, né? A gente está usando dois canais, né, para ler o mesmo pino, o canal 1 e o canal 2. Ficou muito feio isso aqui. Então, usando o canal 1 e o canal 2. No canal 1, a gente vai ler só as bordas de subida. No canal 2, a gente vai ler só as bordas de descida. Por que isso? Porque desse modo a gente consegue também obter o Daily Cycle. Se a gente utilizar só o canal 1, a gente vai pegar só a frequência. Que imagine um sinal aqui. Eles têm a mesma frequência. Borda de subida aqui, borda de subida aqui. Aqui também, borda de subida aqui e borda de subida aqui. Então, se a gente utiliza só o canal 1 para ler só a borda de subida, a gente vai ter a informação desses valores aqui, ó. A distância entre eles, né? Como a gente tem a distância entre eles em termos de contador, a gente consegue obter a frequência. Mas a gente não consegue saber o tempo que ele ficou 1 aqui. Quando a gente utiliza o canal 2 para complementar, o canal 2 ele vem e mede aqui, ó, também. Esse tempo aqui, ó. Isso vai ficar mais claro numa imagem que eu vou mostrar posteriormente, mas a configuração que a gente tem que colocar para isso acontecer está relacionado a esses bits aqui, ó, CC1NP e CC1P. Dependendo de quem a gente coloca 0 ou 1 aqui, a gente vai estar falando se aquele canal vai capturar só borda de subida, só borda de descida ou ambas as bordas. Ambas as bordas não ia ajudar muito aqui, porque a gente ia capturar aqui, depois ia capturar aqui, depois aqui de novo. Para a gente pegar o Daily Cycle desse modo aqui, ter que fazer mais interrupções. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Mas o importante saber nessa parte aqui da aula é que dependendo da configuração que a gente colocar CC1P ou CC1NP, a gente vai falar para aquele canal se ele vai capturar só borda de subida, só borda de descida ou ambas as bordas. E também o bit aqui, o CC2E e CC1E, a gente habilita o modo de captura do canal. Então é só um enable ali do canal. Agora vem a parte nova também, que é o registrador Slave Mode, né? Que é o slave vem de escravo, né? Então, por que a gente vai utilizar ele? A gente vai utilizar ele para ficar resetando o contador. Então, vai acontecer aqui um ciclo, né? A gente vai falar que toda vez que acontecer uma borda de subida aqui, a gente vai resetar o contador. Então aconteceu aqui o contador resetou aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Chegou até aqui. Resetou de novo. Então o valor que a gente tem daqui até aqui, o que o contador pegar, a gente consegue de maneira direta já saber o período. Isso porque a gente está resetando o contador a cada evento. E como é que a gente faz isso, né? Para a gente resetar o contador na borda de subida, a gente utiliza a entrada
do tempo. Esse aqui está referente ao pino físico, no sinal do pino físico depois que ele passa pelo filtro já. Como a gente não está utilizando filtro, então vai ser o mesmo sinal do pino físico. E nesse bit aqui SMS tem várias configurações, né? Mas a que a gente vai utilizar, que eu expliquei aqui, é a Reset Mode. Então, a borda de subida da entrada do trigger reseta o contador e gera uma atualização dos registros. Então, lá no datasheet a gente tem que uma parte que explica esse Reset Mode, né? Então ele pega aqui a borda aqui, né, de subida do TIM T1 aqui e ele reseta o contador. Só que ele não faz isso de maneira instantânea. Ele leva ali uns ciclos para resetar. Então, isso é bem importante, porque a gente pode compensar esses ciclos no cálculo da frequência para evitar erros no valor da frequência que a gente está lendo. E ele, no datasheet também fala que esse atraso é devido a um circuito de ressincronização na entrada do timer T1, que é o pino físico aqui. Aqui tem um desenho que eu fiz, né, para ficar mais intuitivo, né, o que está acontecendo. Então, aqui a gente configurou para resetar na borda de subida. Porém, o reset não é instantâneo. O reset demora ali alguns ciclos. Então aqui o canal 2 vai detectar uma borda de descida, né? E nisso ele vai armazenar no registrador dele, CCR2, o valor que o contador obteve. E esse valor que esse contador que obteve vai ser referente ao tempo que o sinal ficou ligado. Então, a partir daqui a gente tem um tempo que a gente chama de T1. Graças a isso a gente consegue obter o duty cycle, que a gente consegue saber o tempo que ele ficou ligado. Aí o contador vai contando, continua contando, né? Até a próxima borda de subida, porque na próxima borda de subida ele vai resetar. E quando ele reseta, ele não faz isso de maneira instantânea, ele demora um pouquinho. Mas a partir da diferença a partir do tempo do que o contador chegou até aqui, né? Então ele veio daqui até aqui, a gente obtém a frequência. Se a gente souber o tanto de os ciclos que demorou para esse contador resetar, a gente pode compensar esse valor no contador, somando no contador. Aí a gente tem a frequência de maneira mais precisa. Então, no laboratório prático eu fiz isso e eu vou mostrar. Eu obtive um valor de 2 ciclos de clock. Então, os meus testes práticos que eu fiz aqui em casa, cheguei à conclusão que pelo menos de 5 kHz até 20 kHz, estava demorando 2 ciclos ainda de atraso para resetar o computador. Continuando então, como o nosso computador vai ficar resetando, aqui não tem muito bem uma frequência que a gente tem que obter para o bit de auto-reload, então a gente pode deixar ele no valor máximo. Então esse auto-reload que a gente vai utilizar aqui é só para não dar overflow do contador, né? Então, o contador tem que aguentar contar todo o período útil, né? Então se for quanto mais lento é o sinal, mais o contador tem que contar. E a gente configura no máximo para conseguir ler a menor frequência possível. Só que aqui a gente não vai ter muito problema, porque
nesse laboratório que eu fiz, a gente vai ler frequências de 5 kHz para cima. Mas caso na sua aplicação prática real exija a frequência bem baixa, é importante ficar atento nisso. Então a gente também vai habilitar a interrupção para acontecer em todo evento de captura do canal 1. Então, quando acontecer o evento de captura do canal 1, a gente vai resetar o computador e ainda vai fazer vai fazer a leitura dos registradores. Então é só habilitar esse bit aqui também, que a gente vai fazer na prática. Quando acontecer a interrupção, a gente vai ter uma flag gerada, né, que é essa flag aqui. E essa flag, o interessante dela é que a gente limpa ela assim que a gente lê o valor do registrador CCR1. Então a gente nem tem que limpar ela, na verdade. A partir do momento que a gente lê esse registrador, a gente já está limpando a flag. Então não precisamos limpar explicitamente a flag na nossa interrupção. Aí como é que a gente vai calcular a frequência, né? Bom, a gente vai ter duas interrupções, né? Uma interrupção relacionada ao evento de borda do canal 1. Então toda vez que acontecer uma borda subida, vai entrar na interrupção. E quando entrar nessa interrupção, a gente vai ler o valor do CCR1 e ler o valor do CCR2. Isso que vai acontecer. E em outra interrupção, que é a nossa interrupção de controle principal, a gente não está fazendo nenhum controle, mas o propósito é já preparar você para entender essa parte de controle, né? Então a gente faz uma interrupção principal que vai ser o nosso controle e uma interrupção auxiliar aqui que ela está fazendo a leitura do sinal. Geralmente a interrupção de controle é bem mais lenta, né? Sem falar que essa interrupção aqui, né, ela é assíncrona, porque a borda, o tempo entre uma borda de subida e outra não vai ser sempre o mesmo, né? Vai variar. Então, como ela varia, não teria como fazer o controle junto com essa leitura. Para fazer o controle tem que ter uma frequência fixa, tem que ser determinístico. Então, quando a gente entrar na interrupção nossa principal, a gente vai fazer uma variável local aqui, né, do período, que vai armazenar o período que foi salvo antes e aqui embaixo o T1, o local T1 vai armazenar o T1 que foi armazenado antes. Então essas variáveis aqui são globais, né? Então, como elas são globais, a gente consegue acessar aqui. Esse mais 2 aqui está referente àquele atraso que eu mencionei antes. Aqui. Que é o tempo que demora para resetar o contador depois que aconteceu o evento de borda. Aí, com esse método de reset, o cálculo fica simples, porque o período, o valor do contador ali já é o próprio período. Então, se a gente quiser saber a frequência, é só pegar aqui o valor da frequência do timer, que é 170 MHz, e dividir pelo período. E o duty cycle, o que ele é? O duty cycle ele é o tempo ligado sobre período.
Então, essas duas interrupções aqui simples, né, para fazer a leitura do, do período, fazer a leitura da frequência e do duty cycle. Aqui a gente tem que colocar uma flag, uma condição aqui, né, para evitar a divisão por zero, né? Porque se fizer divisão por zero vai dar erro. Então a gente descarta a condição de divisão por zero. E na próxima aula a gente vai programar tudo isso que eu apresentei aqui. À medida que eu vou programando também, vou relembrar alguns conceitos apresentados aqui. Também eu vou ficar com esse slide meio aberto em paralelo. Sei que foi muita coisa, né? Muita coisa nova nessa aula aqui. Então é importante você dar uma revisada na aula, fazer umas anotações aí, tentar entender mesmo o que está acontecendo, principalmente aqui, ó, esse slide aqui. Porque esse slide aqui, ele resume o que está acontecendo lá, como que a gente está fazendo a leitura da frequência. Na leitura da frequência, a gente está pegando o valor do contador aqui, e também compensando um atraso de clock aqui. E como a gente tem o valor dessa contagem aqui, e também a gente tem a frequência em que ela aconteceu, que essa frequência aqui é de 170 MHz, que é o clock do timer 5, a gente consegue pegar a frequência. E o canal 2 ele está sendo utilizado exclusivamente para o cálculo do duty cycle, porque ele conta o tempo que ficou T1. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.